Olá, meus amigos, outra vez aqui é Edmundo Silveira no programa CT5 Esportes. Estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé, aonde hoje nós vamos ter um convidado outra vez especial, porque é do momento, é atualizado e já vem com uma história de muitas funções que esse senhor faz e vai nos passar nesse programa. Estamos com o senhor Olavo Dantas, hoje é um profissional que trabalha no Fortaleza Esporte Clube e que faz uma função de supervisão no futebol feminino. Olavo, é uma satisfação muito grande o CT5 te receber e sabermos um pouco o que é que se faz como supervisor de uma categoria do futebol feminino e aonde é que você mais atua, né? E fala para a gente sobre o calendário que o futebol feminino do Fortaleza Esporte Clube se encontra, né? A gente sabe que o Fortaleza é grande participante do Campeonato Cearense e também já é do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, tem... Tudo isso faz parte hoje do futebol feminino do Fortaleza Esporte Clube. É uma satisfação receber. Você pode aproveitar, se apresentar e, ao mesmo tempo, contar já essa história dessas perguntas que aqui te fiz. Perfeito, professor Edmundo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pelo estar aqui com vocês, né, pelo convite, né. Fiz o convite algumas vezes, né, demorou um pouquinho para a gente aceitar devido à questão do trabalho, né. Mas aqui também já aproveito, aqui reitero meu agradecimento dos outros momentos que eu tive com o senhor, né, já há muito tempo, né, antes de vir residir aqui na cidade de Fortaleza, através do Centrifus, não é isso? E agora Sim. Através do CT5 Esportes. E ali criou uma amizade, né? Então, assim, eu já aproveito aqui para agradecer o convite mais uma vez. Em relação à questão do nosso trabalho no Fortaleza, né, eu estou há 6 meses, né, lá no clube, onde eu assumi com a função de supervisor da equipe do Departamento de Futebol Feminino. Então, eu sou supervisor tanto do profissional como das duas categorias de base, o Sub-20 e o Sub-17. E o meu trabalho lá está muito voltado para a logística, né? Nós tivemos agora em 4 competições a nível nacional, o Campeonato Brasileiro da Série A2, inclusive onde nós conseguimos o acesso, né, para a divisão principal do Campeonato Brasileiro, que é a Série A1. O clube estava vindo uma batalha de 3 anos, né, ficando no jogo do acesso. A gente via ali uma ansiedade muito grande do clube quando nós nos apresentamos. E graças a Deus o Papai do Céu abençoou e nós conseguimos o acesso. No ano que vem o clube está na elite do futebol feminino nacional. Participamos também da Copa do Brasil, né, que foi uma competição que ela iniciou em 2007 aqui no Brasil, através da CBF. Foi até o ano de 2016, né, parou e retornou esse ano agora de 2025. Inclusive, ontem nós tivemos a 3ª rodada da Copa do Brasil. O Fortaleza não está mais, né, nós fomos eliminados pelo Juventude lá em Caxias do Sul, mas também tivemos uma boa participação na competição. E, além disso, né, as 2 competições da categoria de base, o Sub-20 e o Sub-17, onde o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro Sub-20, nós chegamos às quartas de finais da competição, fomos eliminados pelo Clube de Regatas do Flamengo, e no Sub-17 a gente não conseguiu a classificação dentro das chaves, né, mas terminamos na 10ª posição do campeonato, uma competição com 24 equipes, inclusive fizemos 2 jogos muito bons contra a equipe da Ferroviária de Araraquara, que hoje é uma referência nacional no futebol feminino, inclusive a primeira equipe do Brasil a ter um CT só voltado para o futebol feminino, né? Tivemos 2 apresentações, perdemos lá de 3-1 e aqui pelo placar de 2-0, não conseguimos classificar, mas na pontuação geral da competição nós ficamos em 10º lugar entre 24 equipes, né? Então, como o senhor perguntou, voltando aqui à pergunta, o nosso trabalho está diretamente voltado à questão da logística, né? Então, as passagens aéreas, as hospedagens, o deslocamento, quando nós vamos jogar numa cidade, a questão de fazer um treinamento, de fazer esse contato com uma equipe local, a questão da inscrição das atletas no BID, né? E questões de contusão, de acompanhar as atletas em clínicas, né, para fazer uma radiografia, um raio-x, uma ressonância, né? E a questão do dia a dia do treinamento, que o senhor sabe bem como é, né? A questão do trabalho do dia a dia. Você me falou aí que até fiquei cansado de ouvir tantas competições e tantas participações do Fortaleza Esporte Clube só no futebol feminino, né? E vejamos o seguinte, nós estamos no mês de setembro, né? Ainda estamos no meio do mês,
Então, não vamos contar com o nono mês do ano, vamos contar com 8 anos do mês. O que você falou aí de competições e de jogos que o Fortaleza Esporte Clube já participou esse ano, é uma grandeza para futebol feminino, né? Que a gente sempre colocou o futebol feminino como um plano depois. E hoje não, hoje é top igual ao departamento profissional, porque a gente vê muitas competições, muitas participações e nisso tudo muitas formações. E que você já é um homem que já tem um passado de formador de jovens atletas. Porque você tem um passado de um homem, você é carioca, não é isso? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, cidade chamada Resende. E você, em Manaus, ou seja, no norte do nosso país, foi levar uma ideia de trabalhar futebol feminino e levou até o Iranduba, né? O Iranduba, perfeito, que é do interior amazonense, perfeito, a disputar competições nacionais. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, porque é o seguinte, para você estar com um clube grande do futebol brasileiro, que o Fortaleza Esporte Clube hoje é um clube grande do futebol brasileiro, e que está participando de tantas competições, e você supervisiona isso, é uma logística de viagens uma atrás da outra. Então, você deve ter tido um passado que possa te alimentar e te dar segurança e experiência para isso. Não é isso? Então, me fala um pouquinho dessa tua experiência, tá certo? E, como eu disse antes, são apenas 8 meses do ano, e provavelmente não começou em janeiro, deve ter começado em fevereiro ou março essas participações. E fala para mim também sobre essa quantidade de jogos que está sendo realizado no futebol feminino. E não é só profissional, né? Tem as bases também. É perfeito. Então, até para um momento, é bem recente, né? Nós tivemos essa semana a convocação de uma atleta do Fortaleza, a Grace Kelly, que é uma jogadora baiana, que foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-15 para participar de uma competição da Conmebol, né? Com todas as equipes sul-americanas. E também estamos na expectativa aí também de uma outra atleta nossa. Que ela já foi convidada para ser avaliada ou já foi para a seleção mesmo? Não, ela foi convocada para a seleção, inclusive é a segunda participação dela. E também estamos na expectativa também da convocação da Ravena, tanto na Seleção Brasileira Sub-17 como na Sub-20, a Sub-17 esse ano, inclusive, com o Mundial, que também é baiana. Em relação à questão do meu início, professor Edmundo, é umas coisas assim que são engraçadas, né, que você não... Acontece a sua vida e a sua vida toma um rumo. Eu fiz um curso em 2007 no Rio, morava no Rio na época, eu fiz um curso de treinamento esportivo, né, que foi promovido no Rio de Janeiro, foi um curso de 200 horas, foi próximo do Pan-Americano, e numa das aulas eu tive uma aula com um professor chamado professor Leonardo Crisóstomo. E eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Ele falou o seguinte: Olavo, olha o que acontece, às vezes as grandes oportunidades estão nas oportunidades que ninguém quer. Então, aquilo me chamou a atenção, né? Porque na época, por exemplo, vamos colocar de Rio de Janeiro, todo mundo quer trabalhar no Vasco, no Fluminense, no Flamengo e no Botafogo. Né? E quando eu cheguei em Manaus no ano de 2007, já no final do ano, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em clubes lá do futebol masculino, só que não coincidia com a minha atividade principal, né? Então, eu tive uma oportunidade no futebol feminino. E quando eu tive essa oportunidade do futebol feminino, eu me lembrei do professor Leonardo Crisóstomo, né, três anos atrás. E foi através do futebol feminino que eu tive grandes oportunidades, né? Inclusive, como você bem falou aí, num trabalho que nós iniciamos junto com outros colegas lá, no Esporte Clube Iranduba da Amazônia, que ganhou uma proporção muito grande, né? Inclusive, chegou a sediar uma Libertadores da América, o clube foi octacampeão amazonense, disputou durante vários anos aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, teve jogadores convocados para a seleção, e é um trabalho assim que indiretamente ele continua. Por quê? Esse final de semana agora nós tivemos a final do Campeonato Brasileiro, né, entre Cruzeiro e Corinthians, e uma atleta que jogou pelo Cruzeiro, que é a Marília, é do interior do Amazonas e começou no Iranduba. Então, isso é muito legal, né? Tivemos a Flávia, zagueira do Flamengo, também, teve a oportunidade dentro do Iranduba. Nós tivemos a Micaele, que é do outro município do interior, chamado Altaz, que hoje está na Ferroviária, e outros que eu posso citar o nome aqui, que eu não estou me recordando agora. Mas, assim, o trabalho que foi realizado no Iranduba, que era um trabalho muito simples, mas, pelo menos no meu entendimento, assim, muito profissional. Até hoje, mesmo o clube estando inativo, ele continua dando frutos, né, daquele trabalho que foi iniciado lá no ano de 2011. Deixa eu fazer um parênteses na sua conversa aqui, você falando do Iranduba, porque ficou histórico, tá certo? Eu trabalhei em Manaus, no Rio Negro, Manaus, Clube Atlético Rio Negro, né? E
lá no departamento profissional, tá certo? Em 2001, se não me engano, 2000 foi 2001, por aí. Então, veja só o seguinte, para o Rio Negro, o Nacional, o FAST, o São Raimundo, tá certo? Aí tem a América, tem outros clubes lá. Para esse pessoal levar 10 mil torcedores, é preciso ser uma decisão do campeonato amazonense, e olhe lá, chamando muita atenção, pelo histórico que eu conheço. E você levou o Iranduba a jogar contra o Santos Futebol Clube, futebol feminino, com mais de 30 mil torcedores. Então, isso é uma atração muito grande. E precisava o Iranduba, na época, estar muito bem para atrair tanta gente para assistir um jogo. Eu estou inventando ou isso é verdade? Você estava lá nesse momento? Então, né, esse jogo aconteceu no ano de 2017, entre Iranduba e Santos, foi semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu não me encontrava Semifinal? mais... Semifinal. Eu não me encontrava mais no Iranduba. Sim. Como eu peguei e te falei, por questões profissionais, tudo. Mas a gente vivia bastante... Mas isso foi da sua base que foi construindo esse projeto. Nós ficamos até o ano de 2016. E esse jogo aí foi um marco porque se levou mais de 25 mil, cerca de 25 mil, 30 mil pessoas para dentro da Amazônia, inclusive foi pago, não foi portões abertos. Porque por isso assim, não, porque foi a portão aberta, todo mundo entrou, não foi isso, né? Foi pago, né? E depois, inclusive, eu tive até a oportunidade também de estar no jogo da volta, que foi na Vila Belmiro, né? Onde o Santos classificou para a final e depois foi campeão. Mas, assim, eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras do Brunoro, né? Na época foi um sucesso na Parmalat, com o Palmeiras, né? Sim. E teve uma coisa que me chamou muita atenção do Brunoro, é quando ele fala assim, quando o trabalho é bem feito, quando existe um alicerce, você vai colher lá na frente. Talvez você não vai colher naquele momento que você gostaria de colher. Mas se o trabalho ele tiver um alicerce forte, for perseverante, for resiliente, tiver com pessoas sérias, ele vai acontecer. E eu me recordo também quando tive disputando uma competição no Sul, que é o chamado UEFPAN, Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, na cidade de Alegrete, que grandes jogadores passaram por lá, Kaká, Diego, Riquelme, Robinho, inclusive uma vez que eu estava lá, o filho Simão estava jogando essa competição, o saudoso Aldenir, que é de Alegrete, né, ele nos deixou aí no ano de 2020, nós tivemos uma visita no Grêmio, e ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Olavo, o fato de nós estarmos aqui no Grêmio, isso não quer dizer que o nosso trabalho seja aquém, é uma questão de estrutura, de camisa, mas a gente também é tão profissional como eles, só que a nossa estrutura, ela é uma estrutura que a me chamou a atenção, né? Então, assim, você pode fazer um ótimo trabalho, mesmo que você não esteja no clube, talvez, do primeiro, como fala o Bruno Henrique, do primeiro patamar e tudo mais. E eu penso que foi isso que aconteceu no Iranduba, né? A gente entrou de cabeça mesmo, não foi fácil, nós tínhamos uma estrutura muito limitada em relação à questão física, em relação de remuneração, mas, assim, o que aconteceu? Com o passar do tempo, com as nossas participações, tanto no Campeonato Estadual como no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Amazonas é um estado que tem 62 municípios, né, incluindo a capital. Então, e lá como você morou lá, você sabe que lá, como fala o professor Gilmar Couto, as estradas do Amazonas são os rios, né? Sim. As estradas são os rios. Então, nós tínhamos vários jogadores, como começou a propagar, então, vários contatos de professores do interior do estado querendo que suas jogadoras fossem avaliadas pelo Iranduba. E tinha jogador que passava 2 dias dentro de um barco, nós fomos fazer seletivas também, pegava ali a rabetinha, íamos em locais que você nunca pensou que fosse estar, e você encontrava um talento lá, esse talento vinha compor com a gente, entendeu? E também para o colega do interior também era muito interessante, né? Porque, na verdade, o trabalho dele estava sendo reconhecido, não é isso? Sim. Uma cidade do interior do Amazonas, tem uma atleta sendo campeão amazonense, disputando uma Copa do Brasil, disputando o Campeonato Brasileiro, e depois, inclusive, atletas do interior do estado do Amazonas sendo convocados para a seleção brasileira. Você está me falando uma coisa que, em Manaus, acontecia isso, de você ir até ir buscar uma menina no interior, no local, de repente uma índia, né? Porque
o norte do nosso país tem muitos índios, né? E muitas meninas que jogam bola mesmo sendo índia, que não quer dizer que é diferente de outros, mas você vai buscar? Dificilmente. Aí eu te pergunto, o Fortaleza Esporte Clube hoje está fazendo isso também, que você fez em Manaus, aqui no interior cearense, está buscando as meninas que são do interior cearense, estão buscando as meninas que jogam nos projetos menores, estão fazendo essa questão de observar, de olhar, de dar oportunidade a essas meninas? Faz muito bem, diga de passagem. Inclusive, agora, recentemente, 2 semanas aí, nós tivemos uma seletiva lá, foram aproveitadas 12 meninas, né? Hoje, inclusive, tem 12 garotas? 12 meninas, Puxa, sub-17. Muito importante isso, porque acontece que tem um número alto. Você vai procurar de garotos que têm o hábito, o costume de estar jogando, cheio de projeto masculino, né? Você, para apontar 1, 2 que dê certo para ficar no clube, é difícil. Você conseguiu 12 numa avaliação, que legal, cara. Com a avaliação do Igor Cearense, né? Que é o nosso treinador. Você vê como o nível feminino é muito bom aqui no futebol cearense, né? E meninas do interior, inclusive na nossa base, nós temos jogadoras do Maranhão, do Piauí, da Bahia, da Alagoas, da Paraíba. Né? Temos um jogador de Minas Gerais, nós temos os observadores técnicos, né? Inclusive Onzinho, que principalmente naquela região ali da Bahia. Nós temos vários jogadores da Bahia na nossa base, inclusive. Sendo assim, então, quer dizer que o Fortaleza hoje tem um alojamento próprio para o futebol feminino? Não tem alojamento para o futebol feminino. E essas meninas ficam onde? Ajuda de custo, entendeu? É através de ajuda de custo. Né? Porque muitas dessas meninas, inclusive, Edmundo, já tem empresário já, entendeu? Puxa vida, o futebol feminino, as meninas que estão buscando o clube já tem empresário. Já tem algumas dessas. Rapaz, né? Já tem, algumas sim, outras falar não. isso em relação ao futebol masculino, o feminino está da mesma forma. Mas o masculino isso é uma coisa já bem, algo bem já concreto, né? Uhum. E assim, falando do Fortaleza, né? A gente tem lá um departamento, que é um departamento bastante enxuto, né? Nós temos o nosso coordenador, que é o professor Ayrton Matos, inclusive o Ayrton é um profissional de educação física, que tem uma experiência muito grande, inclusive dentro do Floresta, né? Na base do... Conheço, um grande abraço ao Ayrton. Então, o Ayrton... E um dia eu vou convidá-lo para cá, porque eles têm uma história, esse menino novo, rapaz, começou ali no Floresta, acho que como auxiliar da preparação física, e foi crescendo, hoje é um grande nome, cara, e graças a Deus está num clube como o Fortaleza Esporte Clube, mostrando um grande serviço, né? O Ayrton, na verdade, ele comentando, conversando, ele tem várias passagens na Floresta, como preparador físico, como auxiliar, como treinador, como supervisor, como gerente de futebol, então assim... E gente boa demais mesmo, um bom profissional. Consegue visualizar muita coisa, né? Muitas situações do futebol do dia a dia. Nós temos nosso treinador daqui principal é um ídolo do clube, que é o Erandir, né? Foi inclusive o treinador que conseguiu o acesso. E no Sub-20, nosso treinador é o professor Igor Cearense, no Sub-20 e no Sub-17. Foi meu atleta quando era criança, viu? E esse rapaz, eu preciso trazer o Igor aqui, porque eu já prometi isso para ele. É porque, Olavo, eu não tenho ido visitar os clubes, que era um hábito meu, eu estava sempre dentro dos clubes, falando com meus amigos, com meus parceiros, com meus ex-atletas, com amigos que a gente transforma nos cursos que a gente faz, realiza. Eu dei uma parada nesses últimos anos, porque eu estou estruturando e organizando isso aqui onde você está, que é um programa onde a gente quer desenvolver os cursos, no qual você também é um palestrante, você já fez palestra para a gente, né? Então, a gente está desenvolvendo esse aspecto online, e às vezes de programas como o YouTube aqui, né, a CT5. Então, a gente está muito atarefado para botar isso de uma forma mais correta, mais digna, porque o povo precisa de ter informações, precisa de ter conhecimento desse trabalho que você está fazendo, entendeu? O povo cearense e brasileiro precisa saber que no Fortaleza, tá certo? Tem um grande profissional, que tem ótimos profissionais e que segue a linha, né, daquilo que é correto para desenvolver um processo de trabalho. Não é só você chegar, vai correr, vai jogar, não é isso. Existe um departamento, existe uma organização que faz com que funcione, né, e você faz uma parte muito importante nesse meio. Então, isso que você está passando hoje é de uma informação nacional muito importante. E a gente precisa saber um pouco mais. Por isso que eu perguntei, existe um alojamento que você está trazendo gente de fora, você tem que botar em algum lugar. Aí você já está dizendo que não, que aquilo ali
o Fortaleza dá o custo de vida para cada uma, né? E se vira no seu ambiente, no seu espaço, na sua família, isso, aquilo, outro, né? Mas continua falando, faz favor. Só em relação É até importante para mim, desculpa te cortar, mas eu preciso saber, era uma pergunta que eu ia fazer, mas você já iniciou, sobre essa linha de profissionais que trabalham nesses departamentos, tá certo? Porque é necessário que, para o futebol nacional, se exige que os atletas tenham, além da comissão técnica, toda uma linha de profissionais trabalhando, vai de médico, psicólogo, fisioterapeuta, fisiologia. Se não tiver, não anda no Brasil, não é isso? Isso. Então, assim, só para pegar esse gancho aí das meninas, né, que vêm aqui compor nossa equipe, né, as meninas do profissional são totalmente independentes, assim, elas têm o acerto delas, são profissionais e tal. Alugo, né, o local que vão ficar e tal. E em relação à questão das meninas da base, a gente tem uma preocupação muito grande, porque, assim, uma situação é o treinamento, é o dia a dia do treinamento, é a estrutura para se treinar, é o material para se treinar e tal. Outra situação é quando ela não está lá, né? E aí, o que acontece? A gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, e o Fortaleza dá um suporte muito grande para as meninas. Nós temos um setor, né, lá, o psicossocial, que nós temos a psicóloga doutora Sheila Gomes, nós temos a psicopedagoga, a Michele, nós temos a assistente social, a Williana, nós temos a nutricionista, que é a Vanessa. Então, assim, por exemplo, os nossos treinamentos são acompanhados com suplementos, nós temos o departamento médico, a academia, né, que funciona no mesmo anexo, vamos colocar assim, né? Nós temos todo um acompanhamento, uma jogadora, ela tem uma contusão, tem um trauma, ela já é assistida já, entendeu? Então, assim, nós temos o setor da supervisão, que é com o professor Segundo Costa, né, que é um camarada muito experiente. Então, assim, acontece tudo de maneira muito redondinha, vamos colocar assim, né, um termo popular. Em relação à questão do Departamento de Futebol Feminino, como eu falei aqui anteriormente, nós temos o nosso coordenador, que é o professor Ayrton Matos, eu sou supervisor, né? Nós temos o treinador do principal, que é o Erandir, nós temos o preparador físico, que o senhor deve conhecer, que é o professor Marcos Rogério, que é um camarada com grandes trabalhos aí no Estado, nós temos no Sub-20 o professor Igor Cearense, o preparador físico do Sub-20 e Sub-17, né, que é o caso do Igor, é o professor Ronaldinho Rodrigues, o senhor deve conhecer também. Sei também, grande conheço. Figura, né, um grande ser humano. E nós temos o professor Felipe Mota, que é o preparador de goleiros do departamento. Nós temos um analista que é do departamento, que é o professor Alisson Mendes, e nós temos uma massoterapeuta, que é a Raflésia Serra, também, que é do departamento, né? Aí você vai me perguntar assim, Olavo, mas quando conflita jogos, né? Aí, quando conflita jogos, nós temos o apoio dos outros departamentos, no caso de um treinador de goleiro, no caso de um analista, no caso de um massoterapeuta, né? Nós temos esse apoio de um outro departamento que vem dar esse suporte para a gente. Pô, muito legal, quero saber que o Fortaleza está preparado para participar e se envolver nas grandes competições nacionais, locais e nacionais. E a confiança que a gente começa a ter que aparece um jovem que sabe bater na bola, sabe chutar, o lugar certo é você ir para um clube como Fortaleza, porque lá tem tudo que é necessário para você crescer como atleta, né? Isso é muito legal, então tanto faz masculino como feminino, porque a gente sabe que o clube tem essa estrutura e essa condição que é cobrança e exigência da CBF, não é isso? A CBF ela não permite clubes que participem de suas competições se ela não tiver o que você está dizendo aí, uma linha, né, de profissionais que trabalham dando toda a assistência necessária ao atleta. Isso é muito legal e importante saber. Mas eu queria saber de você o seguinte, o que é que o Fortaleza hoje, tá certo? Sub-15, sub-17 e o profissional. Como você falou aí, os treinadores, os profissionais, né? Eu conheço 99% aí, se tiver um que eu não conheço lá, são meus amigos também, gente boa, alguns são meus atletas, né? E a todos eu quero que você, ao chegar no Fortaleza, repasse para eles o meu grande abraço, né? Minha lembrança, e quem sabe com um tempo hábil a gente possa trazer aqui esse pessoal para comentar sobre o que eles fazem dentro do clube, tá certo? O que eu quero saber? O Sub-15, Sub-17, Sub-20, e você é supervisor de tudo isso? Não, 15, 17, 20 e o profissional, né? Profissional, Sub-20 e Sub-17, a gente tem o Sub-15 não.
Não tem o sub-15 ainda, né? Isso, perfeito. Isso, nessas misturas todas das competições, você é quem supervisiona tudo isso, é você quem controla tudo isso, é quem organiza tudo isso, é quem tem em linhas, né? Porque você falou aí, você tem conhecimento de todas as linhas que fazem os departamentos, e o Fortaleza tem dado toda a assistência necessária para que vocês possam estar participando. Fala um pouquinho para mim sobre isso aí, porque é importante saber. Professor, eu vi lá no teu programa, conversando lá com o professor Olavo Dantas, eu tenho uma garota para mandar para lá, mas eu não acreditava que era assim, assado. Você está agora passando que é um clube certo, que é um lugar certo, você pode levar, que tem um espaço para receber. Vocês recebem assim ou tem que ser no momento de uma peneira ou de uma avaliação, ou vocês recebem o jovem atleta que está se oferecendo para poder participar desse desenvolvimento? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de deixar um abraço para todos os colegas lá do Departamento de Futebol Feminino. A gente não pode deixar de falar aqui da pessoa do Irlando, né, que é o coordenador geral lá do CT, do nosso gerente, que é o professor Edson Matias também, né, e deixar um abraço para as atletas, né, que a gente convive lá com mais de 70 meninas. Então, isso é muito legal, muito bacana. Inclusive, eu acredito que um ponto que foi fundamental para o nosso acesso foi a união das atletas. Foi algo assim muito nítido, né? Que a gente conseguiu perceber. E também deixar um abraço para o pessoal que nos acompanha, os amigos aí espalhados por todo o Brasil, o pessoal da minha cidade, para minha esposa, para minha filha, né, para minha mamãe. Então, deixar um beijo e abraço para todos aí. Todos estão morando em Fortaleza? Não, a minha esposa e minha filha, sim. A minha mãe não, minha mãe mora no interior do estado do Rio. Todos ficaram no Rio. Deixar um abraço, um beijo para minha sogra também, que com a sogra a gente tem que estar andando bem, né? A sogra é uma pessoa muito especial. Em relação à questão das avaliações, né? Nós tivemos agora uma avaliação que foi aberta, teve nas redes sociais do Fortaleza, né? Onde nós tivemos participação de quase perto de 70 meninas, né? Que participaram lá das nossas seletivas, e às vezes também acontece de observadores do Fortaleza que indicam meninas e chegam indicações soltas, né? Então, assim, se alguma menina tiver, né, algum interesse de estar participando lá conosco, procurar algum contato através do clube ou algum colega do departamento, né? Até porque, como o senhor conhece bem, nós falamos os nomes aqui, Erandir, Igor, Ayrton, são pessoas muito, o Ronaldinho, são pessoas muito acessíveis, muito, né? E de conhecimento do público do futebol, não é isso? Então, assim, se alguém tiver esse interesse, pode ficar à vontade. É lógico que a gente, quando entra em competição, isso fica um pouco mais restrito, né? Porque nós já temos um trabalho já, mas as portas estão abertas. Eu sempre falava isso lá no Iranduba, o Edmundo, que quando alguém quando alguém falava com a gente de alguma menina para ser aproveitável, e, pode ser avaliado assim? Pode, quem sabe está chegando a Marta para a gente aí. Sim. E a gente não está sabendo. A gente nunca pode dar as costas a uma oportunidade, né, cara? Justamente. Porque muitas das vezes o que falta para o jovem é uma oportunidade. Perfeito. E se você dá essa oportunidade, de repente você está dando para uma pessoa exclusiva que você nem tinha nem ideia que, né? Então são coisas que... O professor Antônio Carlos Gomes fala isso, é a questão de você oportunizar. Sim. Às vezes na sua frente ali está um campeão e às vezes você pode fechar portas para ele, né? Eu uma vez assistindo uma palestra lá no Instituto Federal, deixar um abraço aqui também para o professor Kleber Ribeiro e o professor Emanuel Carneiro, eu não me recordo o nome da senhora que estava, ela é do Instituto, que ela falou o seguinte, que a gente não pode ser um muro na vida das pessoas, a gente tem que ser uma ponte na vida das pessoas. Uma ponte, né? Então a gente não pode as pessoas chegarem na gente e ficarem, não, você não vai, não, você tem que ser uma ponte, você tem que ajudar essa pessoa, como nós também somos ajudados, não é isso? Sim, claro. Pegou, esticou a mão para a gente. Se outros não nos dão a oportunidade, não vai saber se a gente tem potencial para fazer o que está, né, se colocando. Né? Isso é muito interessante. Olavo, eu queria que você me falasse um pouco, veja só o seguinte, você é palestrante, você é treinador, você é supervisor, é coordenador, você é tudo e mais coisas em relação ao futebol. Mas o que te levou ao futebol, cara? O que te fez admirar ou querer o futebol? Pô, eu já vi palestras suas maravilhosas falando sobre futebol. É como se fosse o cara que vivesse a vida toda sobre isso. E você não é um homem, você mesmo já disse que não foi atleta, né? Você não sabe nem correr, não sabe nem andar, imagina correr. Então, quer dizer, e você se envolveu. Lembra aquela história que a gente fala assim, pô, como é que o cara é treinador, é isso e aquilo outro, se o cara nunca jogou bola? Sim, aí tu tem a vida toda voltada ao futebol, nesses últimos teus 20, 30 anos aí, e se você não foi atleta? E sempre bem, isso que é importante, você sempre faz um bom trabalho, tá certo?
Então, fala para mim sobre isso. O que é que te fez levar teus conhecimentos, teus ensinamentos? É um homem que tem o quê? Uma relação de cursos aí, que se você for colocar aí, dá uma centena de preparação para isso. Edmundo, eu acho assim que, professor Edmundo, eu acho assim que, primeiramente, Deus, né, Deus assim, colocou excelentes pessoas do meu lado. Eu acho que isso é fundamental, né? E é lógico que com o tempo também você começa... Porque, assim, nem você agrada a todo mundo e nem todo mundo te agrada. Né? Se Papai do Céu não conseguiu agradar todo mundo, vai ser o senhor que vamos agradar. Então, assim, por exemplo, quando eu comecei no Iranduba, eu falei aqui do professor, por exemplo, do professor Leonardo Crisóstomo, eu nunca mais vi esse cara na minha vida. Eu vi esse cara no final de semana da minha vida, mas ele foi um cara que me marcou. Ele pegou e falou, cara, vai num lugar que ninguém quer ir. E quando eu cheguei no Amazonas, ninguém queria futebol feminino. E foi lá que eu peguei e me agarrei. Foi lá que eu tive a oportunidade de fazer curso de CBF, curso de Conmebol, curso de FIFA, de palestrar dentro da CBF, de participar de campeonato brasileiro, de participar de campeonato estadual, de participar de Copa do Brasil, de ser campeão. E algo que há um tempo atrás na minha vida era inimaginável, eu não conseguia imaginar isso. Sim. Então eu fui naquilo ali que ninguém queria. Né? Então, assim, por exemplo, eu quando comecei no Amazonas, eu sou muito grato ao SAID, foi meu preparador físico, o SAID já era um profissional renomado lá na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e ele pegou e agarrou, ele abraçou não, assim, ele teve junto comigo, eu disse, não, Lava, eu vou encarar isso aí com você, porque assim, eu consigo entender, com falsa modéstia, que ele viu a seriedade do nosso trabalho. Eu acho assim também que você tem que estar muito voltado para a verdade. Por exemplo, o SAID foi um cara muito importante para mim. Até para eu estar iniciando, eu não era novo de idade, mas eu era novo dentro da prática do futebol. Então, o SAID, às vezes eu queria dar um passo um pouquinho maior, o SAID virava para mim e falava assim, Olavo, calma aí, cara, calma, segura, tal, você tá um pouco afoito, como é que essa menina vai ficar aqui? Pô, e se essa menina passar mal, quem que vai atender? Para onde? Então, são essas coisinhas que você vai aprendendo. Eu me lembro que quando eu trabalhei em 2013 numa equipe de futebol do Exército, que foi disputar uma competição nacional, eu tive um coronel chamado Sérgio Pestana, deixa um abraço aqui para ele, para o SAID também, ele pegou e me falou o seguinte, Olavo, estou vendo você muito pensando no melhor cenário, pensa no pior cenário e depois você vai colocando um tijolinho de cada vez, que aí o negócio vai melhorando. Agora, se você pensar no melhor cenário, se der alguma coisa errada, é que nem castelo de areia, pega e desmorona. Então, são as coisinhas assim, sim, que não está no livro. Está onde? Está no seu dia a dia, está no trabalho, entendeu? E aí, como eu peguei e falei, de você ser cercado de pessoas do bem, pessoas... por exemplo, a situação do futebol feminino. O futebol feminino é muito sensível você trabalhar, com essa questão do assédio, com essa questão de trabalhar com menores. Eu sempre tive um cuidado muito grande em relação a isso, das meninas menores, de questão de viagem. São as coisinhas assim que elas fogem das quatro linhas, da tática, do físico, do técnico, né? Então, o que eu vejo, assim, pelo menos no meu trabalho, é assim que eu faço com muita entrega, tento me entregar ao máximo, eu faço com muita resiliência, com muita perseverança, e assim, eu falo para você bem tranquilo, tenho certeza que existem pessoas bem melhores do que eu. Então, o que eu consegui entender? Para eu chegar em algum lugar, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que dar minha entrega. Então, assim, eu não posso estar no Fortaleza e estar preocupado só em estar postando algo em rede social para falar que eu estou no Fortaleza, porque não é isso. O que o Fortaleza... Eu não posso chegar, por exemplo, numa viagem, por exemplo, eu era responsável pela parte das passagens. Graças a Deus, nós fizemos aí mais de, 15 viagens aí, esse ano com as categorias. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema de passagem. Porque, chegar na hora lá, uma jogadora não pode viajar porque eu errei na passagem. Chegar lá, o ônibus não está esperando. Você faz um contato antes com o ônibus, você não estala os dedos, o ônibus pinta lá com o motorista. Sim. Né? O cardápio do hotel, não sei o que providencio. Nós colocávamos a nossa nutricionista em contato com o hotel. Mas também, né, entendeu? Se tem alguma coisa a mais, uma refeição a mais, ela também você tem que estar atento à questão de valores. Então, assim, eu acho que é a questão do comprometimento. Você se doar, de você se entregar. E isso aí, o professor Edmundo, entra no quê? Você levanta pensando nisso, você vai pensando, você vai dormir pensando nisso, você almoça pensando nisso, você está em deslocamento, você está pensando nisso, porque você não é só a atividade em si, é a mente do cara fica ocupada.
Agora, se você achar que vai sair na hora lá, não vai sair na hora. Né? Então, assim, eu vejo muito... E eu sou muito grato ao Fortaleza pela oportunidade, porque... Eu posso contar aqui como surgiu a oportunidade? Sim, pois não, fica à A vontade. oportunidade surgiu, eu faço aniversário no dia 8 de janeiro, então eu fui passar as festas com a minha mãe, lá no interior do Rio, na minha cidade de Resende, e quando eu voltei de Resende, eu fui para Congonhas e coincidiu de eu estar pegando o mesmo voo que o Igor Cearense. E o Igor chegou para mim e pegou e falou assim, pô, cara, você não quer mais trabalhar com futebol? Eu não vejo você... Porque o Igor morou muito tempo em Manaus. Ele jogou lá nas equipes de lá, né? Isso, e comandou lá também. O Igor foi multicampeão lá em Manaus, tanto como jogador como treinador. Feminino, categoria de base, profissional. E aí, o que acontece? Então, o Igor falou assim, pô, você quer mais trabalhar com futebol? Você está trabalhando? Não, Igor, estou esperando uma oportunidade. Isso foi no dia 8 de janeiro de 2024. O Igor levou meu nome dentro do Fortaleza, eu fui convidado, eu participei de entrevista, mandei currículo e tal, e demorou exatamente 1 ano, 2 meses e 2 dias para me apresentar no Fortaleza. Criei expectativa muito grande no começo. Não foi com 24 horas, Não foi, cara. eu criei expectativa muito grande no começo, depois as coisas não aconteceram, depois eu também achei que não fosse mais acontecer, e até que um belo dia o segundo me ligou e falou assim, Olavo, tal, pode vir e tal, e no dia 11 de março, uma terça-feira, eu me apresentei lá. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, grato ao Igor, grato ao clube, né, até porque você está num clube, né, que hoje atravessa um momento difícil, tem das 4 linhas e tal, isso qualquer clube passa por isso. Mas o que o Fortaleza fez nos últimos anos, né, em relação à questão de participações, inclusive em competições internacionais, né, então, assim, eu me sinto privilegiado. Fazer um parênteses e falar sobre o Igor. Veja só o seguinte, o Igor foi meu atleta, se eu não me engano, em 80, 90. Me fugiu agora, eu acho que foi em 91, por aí, 90 e pouco. No Ferroviário Atlético Clube, e era o meia. Chegou para mim com 14 anos, cara. E esse menino, 14 anos, franzininho, ele já é franzininho, pequenininho, né? Isso. Como homem, como atleta, que já rodou o Brasil todo, Sim, né? sim. Em vários grandes clubes do futebol brasileiro, né? Como treinador já dirigiu várias equipes, foi treinador também do Fortaleza Esporte Clube do profissional, feminino, não adulto, não masculino. E veja só o seguinte, o Igor, ele foi visto e apontado para ir por Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas esse menino ia fazer 15 anos só, era um garotinho. Eu já colocava ele na minha equipe sub-18, cara. Aí todo mundo ficava admirado. Como é que pode um menino desse aí, cara? Mas ele ia lá, deitava e rolava, jogava muito. Ia fazer 15 anos ainda, já estava na minha equipe sub-18, entendeu? Então, quer dizer, ele junto com o Márcio, você lógico que você não deve ter conhecido, que o Márcio era de Mossoró, tá certo? Que era 1 ano mais velho do que ele, e a diretoria do Ferroviário resolveu dar liberdade ao Esporte Clube Corinthians e levar para ser avaliado lá em São Paulo. Pode perguntar para ele sobre essa história. E os dois foram e ficaram. O Márcio, para você ter uma ideia, ele foi considerado a revelação da Copa do Brasil no ano, não lembro, ele estava na época, se não me engano, no Guarani Esporte Clube, Guarani de Campinas. E o Igor tinha dado sequência na vida dele como Corinthians, ainda estava na base, 2 meninos novos, 15 anos, 16 anos, 1 ano depois já estava rodando o Brasil, entendeu? Aí o Igor chegou, fez sucesso no Curitiba, fez sucesso no Flamengo, né? No profissional do Fortaleza aqui, e o torcedor do Fortaleza vai entender e saber quem é esse Igor, que você fala tanto aí, o nome dele, como treinador do Fortaleza no futebol feminino. O Igor era aquele meia que jogava no Fortaleza Esporte Clube, que junto com o Bechara se chocaram e ele quebrou a perna, né, numa falta que foram bater contra o adversário na época. Então o torcedor vai dizer, o Igor é esse aí? Pois é, hoje ele é do departamento de base, o feminino, né? Ele é auxiliar também do Erandio do profissional. Do Fortaleza Esporte Clube e do profissional, junto com o Erandi, que também foi zagueiro do Fortaleza. Perfeito. Entendeu? Que eu também tenho uma amizade e conhecimento também, que eu conheci o Erandi desde os seus 18 anos, 19 anos também, e que a gente teve uma certa oferecimento para ele ir para o São Paulo Futebol Clube, ele preferiu ir para o Clube Atlético Paranaense, que tinha sido campeão nesse ano, 91, se não me engano, campeão brasileiro, era de Libertadores, então ele preferiu ir para o Atlético Paranaense. Então, são pessoas que hoje dirigem o futebol feminino do Fortaleza Esporte Clube, que já tem história dentro do Fortaleza como atleta profissional, como rodar o Brasil, jogar em vários lugares. São pessoas experientes e conhecedoras, não é qualquer um,
não é isso? E que tem você como supervisão. Mas, Olavo, me alugue aqui um minuto para eu falar o seguinte. Nós queremos, a CT5 Esporte Clube, agradecer aos nossos patrocinadores. Ediane Silveira, que dirige a EAF, né, que ela é diretora da EAF, e que ela também tem um outro trabalho e que dirige também e que nos apoia, que é a Dona de Si. Agradecemos muito ao seu apoio, ao seu incentivo e está dando esse patrocínio para que a gente continue no nosso programa. Queremos agradecer também a Dona Ângela, que é a dona do hotel Malibu, que fica próximo à beira-mar, que também é uma patrocinadora desse programa, acredita na gente e nos incentiva. Como também queremos agradecer ao... Olavo, eu tentei fechar, veja só assim, que você conhece bem, com o Marco Gaúcho da Safes. E não tive ainda sentado com ele, mas ele nos apoia, cara, independente da gente de estar aqui como patrocinador. E nós não podemos lançá-lo como patrocinador se ele ainda não fechou o contrato com a gente. Mas é um cara que está sempre nos incentivando, sempre nos orientando. E Marcos Gaúcho é do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, né, o Safes. Então, meu grande abraço ao Marcos, tá certo? Esperamos que possamos fechar esse compromisso de apoio, de incentivo, mas nós sabemos que você está sempre conosco e um grande abraço como amigo e como um possível patrocinador em sequência. E abrimos também uma porta para que você que queira estar junto com o nosso programa, que esteja nos incentivando, tá certo? E que queira nos patrocinar, só é nos procurar na CT5 Esporte, assistir os nossos programas, compartilhar, que nós vamos estar sempre levando para vocês coisas como essa que vocês estão ouvindo aqui, que é com o professor Olavo Dantas, né? Olavo, nós vamos entrar naquela série das fotos, né, onde você está trabalhando e você está mostrando para a gente algumas participações do seu trabalho e da sua equipe, tá certo? No Fortaleza Esporte Clube. Então, eu gostaria que você, a cada foto que aparecesse, a cada imagem que fosse colocada, você nos explicasse quem são essas pessoas e quem são e onde estavam, né, nesse momento. Como, por exemplo, essa foto aí, nossa, sua, né? E o estádio, se eu não me engano, aí é o Presidente Vargas, não? Não, o estádio é o Engenhão. É o Engenhão. Né? No Rio de Janeiro, no Engenhão. No Rio de Janeiro, no jogo aí das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série A2, né? É a equipe que conseguiu a classificação, né? A equipe que conseguiu o acesso tão esperado. Quando eu cheguei no clube, é o que se falava, né? Foram 3 anos batendo na trave. E graças a Deus, nesse ano a gente conseguiu o acesso. Uma equipe muito disciplinada, as meninas, são muito unidas. Assim, eu fico impressionado. Nós ficamos impressionados. Inclusive, o Erandir pautou, exclusive, numa das preleções nos jogos, a união do nosso grupo. Você não vê panelinha assim. Acho que uma tem mais afinidade com a outra. Mas todo mundo chega bem. Muito bacana. Essas meninas aí, você pode colocar para a gente, assim, por exemplo, a maioria é cearense ou é de fora? Não, tem também de fora. Thalita é carioca, a Jo ali é carioca, a Tef é pernambucana, Tainá é baiana, a Bia é paranaense, a Bruna é paulista, a Priscilinha é paulista, a Natalinha é cearense, a Andressa é paulista, né? A Leide é cearense, Giovaninha é cearense, a Kemi é cearense. A gente pode dizer que, por exemplo, assim, são atletas profissionais? Sim, profissionais, todos profissionais. Tudo com contrato, tudinho disputa. Certinho, todos profissionais. Essas meninas aí que nós estamos vendo, elas disputam o Campeonato Brasileiro do Futebol Profissional. Do futebol profissional, que conseguiram acesso esse ano e que no ano que vem, acredito eu, que boa parte vai estar na equipe profissional também. Na equipe que vai disputar a Série A1, né? Lógico que vai ter algo mais voltado para a parte técnica, né? Algumas contratações, né? Junto com a diretoria, mas essa aí é a base da nossa equipe, sim, para o próximo ano. Outra foto, faz favor. Essa é uma foto muito especial, porque ela foi lá em Manaus, no centro de treinamento do 3B da Amazônia, né? E aí é a figura do professor Said, né? Que é um camarada que eu sou muito grato, né? Sim. Trabalhamos durante 5 anos juntos, 5 anos e pouquinho. É um camarada que me ajudou bastante. Ao lado aqui, do lado direito aqui do Said, a Paulinha, que foi uma jogadora que saiu do interior do estado do Amazonas, inclusive era agricultora, entendeu? De pesca e tudo, rabetinho e tudo. E é uma jogadora que, inclusive... Por sinal, você falou da Paulinha agora, eu me lembrei daquele jogo que teve um público enorme e que ela fez um dos gols que eu acho que saiu até no Fantástico, mostrando a excelência do gol, né? A Paulinha, ela jogou esse jogo aí, salvo engano, mas não foi nesse jogo, não. Foi um jogo contra o Internacional. Já foi inclusive, outro jogo. Foi até, eu queria sugerir para o Gol Puskas, não é isso?
Na época surgiu até uma Exato, foi aqui. manifestação aí do pessoal pedindo um gol pulso, inclusive pela rede nacional. Mas a Excelência, ela dominou a bola, ajeitou, acho que deu umas 2 ou 3 embaixadas com a bola e bateu com o pé esquerdo no gol, no canto contrário da goleira. Isso. E fora da área, né? Sim, foi contra o Internacional. Eu me lembro, eu tava cara. presente no estádio esse dia. Aqui no meio ali a Giselinha, que é uma jogadora paraense também, inclusive joga até hoje lá no Amazonas, menina totalmente do bem. E do lado ali a Gabi também, que é uma jogadora que inclusive tem participações em seleções brasileiras, disputou várias competições internacionais. Essa equipe aí Amazonas, na Amazonas? Essa é a equipe do 3B da Amazônia. A 3B. 3B Sim. da Amazônia. Aí como nós fomos jogar lá, com o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Bosco nos cedeu o espaço para a gente fazer uma atividade lá. E aí tive uma oportunidade de tirar essa foto aí. Muito legal. Outra foto, por favor. Só falando com essas duas feras aí, né? Rafael Erandir e o Erandir. Igor, sou muito grato aos dois aí, são dois ídolos, dois colegas de Os trabalho. 2 treinadores que eu acabei de falar sobre Isso. eles, né? Tá aí a foto aí. Erandir foi um grande zagueiro do Fortaleza, se destacou com a idade muito jovem, acho que ele tinha 19 anos ainda, era titular absoluto do Fortaleza e se destacando, então por isso que ele foi negociado. E o Igor, é lógico, quando eu vejo jogar no Fortaleza, ele já tinha passado toda essa história que eu tinha falado, né? Ele rodou o Brasil todinho, saiu aos 14, 15 anos daqui e rodou por vários clubes grandes, e o Fortaleza o contratou e também fez muito sucesso aqui. Tenho certeza que a torcida do Fortaleza Esporte Clube lembra de todos os dois e sabe quem são. Talvez não soubesse que eles estavam na função do que agora está sendo colocado. Mas com carinho, né? Dos dois com carinho, né? Muito carinho. Esse aqui foi um jogo nosso daquela viagem que eu te falei, do Sub-20, Sub-17. O jogo é lá na Baianão, lá em Belém do Pará. Né? O jogo, nossa estreia no Campeonato Brasileiro Sub-17. Eu estou vendo ali que o Ronaldinho está ali em pé. Tá o Ronaldinho. Né? Lá o Igor está ali próximo, a menina nos Isso, agachados. Você isso. está próximo e quem é? Ali eu conheço também, está de boné. É o treinador de goleiro? O John. O John, né? John. Isso é figuraça, gente... E aquele está ao teu lado lá, em pé lá do teu lado? Aquele lá, foi naquela situação que eu peguei e falei que às vezes a gente sai para jogar, né, e a gente busca até o apoio técnico com algum profissional local. Sim. Como nós buscamos nesse jogo, nós tivemos o apoio do fisioterapeuta e do médico, pessoas locais, entendeu? Sei. Profissionais indicados. Exato, para poder... Justamente. Não dá para levar todo mundo, né? Essa categoria é Sub-17. Sub-17, Inclusive aqui né? estão os dois jogadores que estão sendo convocados para a seleção regularmente. Eu esqueci 2 pessoas, eu não posso deixar de falar, né? Que é o que está aqui com a bola, É o Gigante, o gigante, que né? hoje está no Ceará. Ele já não está mais no Fortaleza. Não está mais no Fortaleza, hoje ele está no Ceará. E o menino que está aqui do lado, ao lado do Ronaldinho, no último lá, é outro que veio para apoiar ou não? Outro veio para é médico. É médico, né? As 2 vezes que nós tivemos lá, 3 vezes que nós tivemos lá em Belém do Pará, ele foi nosso médico. Muito bom, muito legal. Outra foto? Essa aqui é lá no Bezerrão, primeiro jogo do acesso, né? Nós ganhamos de 2-1, jogamos de virada, gol da Joe, gol da Akemi, né? E aí entra muito naquela situação que eu falei aqui no começo, né? Eu nunca assim, imaginava no espaço da minha vida que eu ia estar nos grandes centros do futebol, né? Sim. Então, eu sou muito grato a Deus, né? Porque me deu essa oportunidade, aí a gente tem a oportunidade de ter algum local, de bater uma fotinha ali, de tirar uma foto. É bem legal. Estádio Valmir Campelo Bezerra. Qual é o estado? É o Bezerrão, em Brasília. É de Brasília, né? Isso, é o do Gama. Porque eu estava olhando aqui assim, eu não me lembro. Eu acho que eu nunca fui, porque, não. porque ele é um estádio que sofreu uma reforma Tá até também. escrito ali, né, Gama? É porque não dava para entender bem ali escrito, né? Tem Isso. as 4 letras, G-A-M na arquibancada. É em Brasília, né? Perfeito. Realmente eu conheço alguns estádios de Brasília por essas andanças que eu ando como profissional, mas o do Gama eu não conhecia também. Muito bom. Pois é. Excelente estádio. Outra foto? Essa aí foi uma foto lá no CT do São Paulo, em Cotia, nos preparativos para o jogo contra o Palmeiras. Estou vendo ali a presença do Zete, é porque... Do Zete e do professor Altair, que está ao meu lado ali também. O grande nome do Sim. futebol de São Paulo. Também foi um dia bastante especial para a gente lá, toda a comissão técnica. Inclusive ali do lado ali tem a Raflésia mais baixa, né, que é a nossa massoterapeuta, e do lado dela tem a Vanessa, que é a nossa nutricionista. Essa viagem já teve a oportunidade de nos acompanhar. Está o Ronaldinho ali, está o Igor, está o Ayrton, está o Erandir. Foi bem bacana também. Muito interessante. Quando se oportuna
se dá a oportunidade da gente conhecer o outro trabalho também, né? Como é que eles fazem, né? Aí a gente avalia o que a gente tem, né? Se, porra, caramba, eu estava num lugar que eu achava que era tudo e tem coisas maiores, como também, assim, o outro tem nome, mas eu estou aqui que o meu é bem mais estruturado do que esse que tem nome, e a gente pensa Sim, que, sim. né, a gente faz essas avaliações também, né? A gente começa a entender, né? E o Zeto foi O um Zé, profissional que fez um grande trabalho aqui, o deixou cara, uma imagem, e ele, como ele já é, né? o Irandir Desde foi atleta atleta até. dele, ele já Pois é. falou, o Irandir foi atleta dele, falou muito bem dele. É maravilhoso. É uma foto realmente importante. Aí Isso aí lá no Mangueirão, né? Foi o Mangueirão, nosso... no Pará, né? Isso. Belém. Estádio belíssimo também. Aí combinou com tuas cores, né? A cor do estádio. Talvez a gente está jogando em casa, né? É verdade. E o Mangueirão agora com o Remy e o Paysandu, assim, de uma certa forma, né? Essa rivalidade que tem os dois. O Remo está para subir, né? E o Paysandu está brigando para não cair, né? Isso. E essa rivalidade é tão grande como o Ceará e Fortaleza é aqui, lá no Pará, Remo e Paysandu são muito rivais, né? Isso aí é muito interessante a gente ver que um estádio como esse, um estado como o Pará, está fora do cenário nacional da primeira ou segunda divisão, né? É muito... Sim, sim, sim. A outra foto. Essa é minha esposa e minha filha, né? Esse foi no dia do jogo do acesso. São os que me aturam aí, né, no dia a dia, né? Que não é fácil, bem. não. O futebol ali, final de semana, né? Às vezes à noite, levanta cedo e tudo. Uhum. A minha filhota aí de 14 anos e minha esposa aí, que é uma guerreira. A sua filha já é atleta? Já participa de alguma? Minha filha é atleta de iniciação de voleibol no Colégio Militar. Vôlei, né? É, Né? minha bela. Muito bem. Aí é o professor Marcelo Um Paes. grande presidente. Né? Isso, foi até na véspera do jogo. Na véspera não, o jogo foi no domingo, na quinta-feira ele esteve lá junto com o Irlando, junto com o professor Edson, para lá dar uma força para a gente, dar um incentivo, né, dar uma palavra ali de apoio mesmo, de carinho, né? E aí eu tive a oportunidade de acompanhá-lo para levar até os atletas, e é um profissional que eu tenho como referência. Tenho como referência, né, na questão da gestão, na questão do respeito que ele tem pelas pessoas, das abordagens dele, que inclusive, assim, é algo que eu admiro muito também, que ele não agride ninguém, entendeu? Muito pelo contrário, ele tenta apaziguar, ele tenta trazer as pessoas para o lado dele, então realmente é um profissional que a gente tem um carinho muito grande. Olavo, nas nossas vidas como profissional ou como gestor de o que a gente for fazer, a gente tem altos e baixos, né? E tem baixos que a gente não merece estar, mas a gente tem que estar porque aquele momento é um momento que não é sua, não é do seu desejo, não é da sua vontade, não é do seu trabalho, e muitas vezes a gente tem que carregar isso, né? Eu tenho uma admiração pelo Marcelo, que eu conheci antes dele ser dirigente do Fortaleza, e sempre isso que você está dizendo aí, nos tratou sempre assim, né? Ele responsável da direção do colégio, até me fugiu o nome do colégio agora, que, por sinal, eu, quando fui presidente do sindicato dos treinadores de futebol, né, o Sintrefos, fui lá sentar na mesa com ele para conversar exatamente para ele nos conceder um espaço onde a gente pudesse fazer o curso e tal. Fizemos um acordo, um compromisso lá, sempre foi deu muita assistência. Eu acho que você foi como palestrante, né, nessa época. Acho que foi lá no colégio dele, se eu não me engano, onde ele já era diretor e ele ainda não era dirigente do Fortaleza. E nos tratou sempre muito bem, aquelas salas que nós recebíamos, o estacionamento da escola, entendeu? Botar todos os carros, quem chegasse para poder assistir o curso, né? E naquele curso lá a gente teve mais de 60, 70 pessoas semanalmente estar lá fazendo, né? Se eu não me engano, foram 3 meses de curso e sempre deu muita assistência a gente. E depois veio para o Fortaleza cresceu muito no sentido de sua gestão, né? E hoje ele não merece estar sofrendo o que ele está sofrendo, cara. Eu até acho injusto, às vezes, quando as pessoas falam mal do seu comportamento como gestor. Aí não lembra que os 5, 6 anos que ele fez de maravilha no clube, cara. Entendeu? Só pensa no que está, né? Então, eu sinto muito quando a gente tem esses altos e baixos, e às vezes é um baixo muito violento, né? É muito agressivo, né? Que ele realmente, o Marcelo, não merece, né? Mas é uma coisa que... É uma boa pessoa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que respeita muito os profissionais. Eu acho isso muito legal, é muito interessante, porque eu, como atleta e como treinador, passei por muitos dirigentes que não respeitam nem a mãe dele. Imagine o profissional trabalhando, cara, entendeu? Então, a gente, quando vê uma pessoa como essa, a gente só tem a elogiar mesmo. Outra foto, por favor. E aí? Que foi o dia do acesso, né? O dia do acesso, foi um dia muito aguardado. Assim, eu vou
fazer aqui um depoimento, assim, eu não gosto muito dessa situação, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Sim. Não tenho certeza de nada, entendeu? Tipo, a bola bate de um lado, entra do outro lado, você não tem certeza. Tudo pode acontecer. Mas teve algo que me chamou muita atenção, foi quando nós fomos jogar em Brasília, eu até mostrei a foto do Bezerrão, o colega colocou aqui a foto do Bezerrão, e aí, eu com a súmula do jogo, né, a capitã tem que assinar, né? E eu fui até o quarto da capitã, que eu sou responsável pelas carteirinhas, né, de apresentar para o delegado do jogo e tal. E eu gosto de fazer tudo com bastante antecedência. E a nossa capitã, ela estava no quarto junto com a Andressa, nossa capitã Bruna, e aí eu cheguei já no final da manhã, um pouco antes do almoço, para ela assinar. E aí eu peguei, e aí elas conversaram comigo, pô, lá, e aí você dá aquela cutucada, e aí, o que vocês acham? Vai, não vai e tal, vamos? Senhor, deixa eu falar mais para o senhor, olha o que acontece. A gente quer muito, a gente está aqui para isso, e as duas chegaram esse ano, tanto a Bruna como a Andressa. Mas, assim, a gente também quer muito para as meninas que estão aqui, porque a gente sabe que tem uma ferida aberta nelas, entendeu? A gente está convivendo, a gente vê isso dentro do clube, só se fala no acesso. Então, não é só pela gente que está chegando esse ano, tipo assim, porque se nós não estivéssemos aqui, se foi a gente... Não. Sim, sim. A gente quer por elas, entendeu? Sim. Porque a gente sabe que existe essa dor dentro delas e a gente quer que elas dêem um sorriso no final, e a gente vai correr por elas. Então, quando você tem isso daí, né, que isso é uma coisa, não é algo que dá para você ir na farmácia comprar, não dá para você ir no açougue comprar. Isso é algo que é uma conquista, assim, que é algo que é abstrato, não é isso? Alguém vai por você. Então, assim, quando eu tive esse depoimento dessas duas atletas no quarto, eu peguei e falei assim, cara, assim, a gente até não pode conseguir, mas, assim, tá mais fácil a gente conseguir. Entendeu? Assim, tá nos 50%. Então, se tem a vaidade, no futebol tem muito, se tem a vaidade, se tem um ego, então fica mais difícil. Mas quando você também tem esse tipo de depoimento, você também consegue entender que também está mais fácil para você chegar. Não quer dizer que você vai chegar, mas está mais fácil para você chegar. Então, assim, foi algo que me chamou bastante atenção lá em Brasília, e aí acho que foi o coroamento, né? Todo mundo, não posso deixar aqui também de falar de uma pessoa que é muito importante para o Departamento de Futebol Feminino, que é o professor Sérgio Edson, o Serginho, um grande salonista aí do Estado, né? E que é o responsável lá pelo setor de captação, inclusive vários atletas, foi através do trabalho dele junto com o Zinho, está ali também na foto. Então, assim, todo o departamento médico, a parte da preparação física, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, todo mundo botou todo tijolinho ali porque nós conseguimos esse objetivo. Pode ter certeza disso. Olavo, estamos chegando ao nosso tempo, né, de conversa, de bate-papo, mas antes de ouvir suas palavras de despedidas, eu queria também agradecer a um patrocinador que eu deixei agora por último, para que a gente pudesse... Essa pessoa é muito importante, é meu amigo, é um cara que também acredita no trabalho da CT5, tá certo? Aqui no Instituto Casa de Vovó Dedé, que é o Cleves. O Cleves tem uma arena, que é chamada Arena HJ, tá certo? Que fica no bairro do Henrique Jorge, aonde você tem lá espaço para futevôlei, para carimba, né? Tem quadras de campo sintético, entendeu? Para o uso da prática desportiva, para brincadeira, para divertimento, né? Até se quiser fazer um aniversário. Então, quer dizer, é um cara que tem todo esse espaço e acredita que o que a gente faz, o que a gente propaga, o que a gente coloca, tá certo, tem importância. Então, meu agradecimento ao Cleves, a Arena HJ, que fica no bairro do Henrique Jorge, que também nos patrocina, tá certo? Chegou o nosso tempo, Olavo, e eu queria saber de você, tá certo? Não querendo saber de você, mas sim dando oportunidade para você, para que você possa se despedir e agradecer a todos aqueles que te deram essa oportunidade, que você faz um excelente trabalho. O Fortaleza nunca teve tão forte no futebol feminino antes que você, mesmo que você já citou aí, que não é porque você está lá, mas a sua chegada fez com que alguma coisa melhorasse em todos os sentidos. E você repassando isso para a gente hoje. Então, a CT5 te agradece, tá certo, por você ter vindo até nós aqui.
E fique certo que para nós é uma satisfação tê-lo e ouvir, né, o que você passou para a gente, que foi de informação para quem é supervisor, para quem tem projetos, para quem tem escolas, aqui na capital como no interior, saber como lidar com tudo isso. Então, como fala o Marcelo Paes, quando você fala nomes, você esquece nomes, né? Então a gente tem que ser bastante cuidadoso. Primeiramente agradecer a Deus, né? Ele sabe de tudo, ele coloca a gente nessas oportunidades, né? Agradecer ao senhor, professor Edmundo Silveira, pelo mais uma oportunidade, né? O senhor realmente é um cara que faz o esporte de maneira diferente, um entusiasta, faz por amor, faz o esporte com verdade, né? Então eu sou muito grato assim de ser seu amigo, assim, eu sou um privilegiado, vamos colocar Sim. assim. Agradecer a todos os colegas aqui também da parte técnica, né? Pessoal da CT5 Esportes. Agradecer, deixar um abraço aqui para o pessoal lá do CT Ribamar Bezerra, pessoal do Fortaleza, especial para os colegas lá do departamento do futebol feminino. Deixar um grande beijo e abraço aí para minha esposa, para minha filha, para minha mãe, para minha sogra, para os parentes aqui em Fortaleza, para os parentes lá na minha cidade de Resende. Um beijo e abraço também para os meus amigos aí que me acompanham nessa jornada aí há muito tempo já, os colegas do Rio, de Manaus, aqui em Fortaleza e espalhados aí pelo Brasil. E não deixar de falar alguns nomes aqui, que eu vou esquecer alguém, mas deixar um grande abraço para o Marcos Gaúcho, que foi também um camarada que me deu bastante oportunidade no Safes, né? Viu o Marcos jogando no América, contei com ele no elevador no Rio de Janeiro, e você é o Marcos, você é um gaúcho que jogou no América. Ele ficou me olhando assim, e ali surgiu uma amizade. Deixar um grande abraço para o senhor Antônio Lima, que é o responsável pela Escola de Esportes do Fortaleza, foi um camarada também que me deu bastante oportunidade. Vou deixar um abraço aqui para o senhor Neto Maia, Sim. outro também. O professor Evandro Gomes, através do Futebol também, me oportunizou, outro amigo que eu fiz. Um abraço especial do professor Kleber Ribeiro e o professor Emanuel Carneiro, do Instituto Federal do Ceará. E através dos dois eu gostaria também de cumprimentar todos os colegas lá que eu tive a oportunidade, que é muita gente. Eu tive a oportunidade de participar de vários eventos, e é isso, né? Com certeza eu esqueci alguém aqui, peço desculpas, mas é isso, né? Então a gente está muito feliz com esse trabalho no Fortaleza. E, para finalizar aqui a minha fala, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando aqui do CT5 Esportes. Muito obrigado. Valeu, rapaz.